Oi, gente amiga, segundou, que maravilha. Estou aproveitando para fazer esse vídeo, caminhada com reflexão, para que a gente possa acordar, né? Não cair nas armadilhas do dia a dia. Como eu, 75 anos, ao levantar o corpo fica pesado, dói tudo, é a idade do ai para ali, ai para cá. Mas se a gente não se esforçar, nós não vamos construir a proposta que eu sempre faço com a minha caminhada com reflexão, que é cuidar do corpo, mas também cuidar do espírito. Eu sou Marcos Goulart, estou transmitindo aqui de Guarulhos, do condomínio Bom Clima, aonde eu e minha esposa fazemos a caminhada e de vez em quando eu faço esse vídeo, ela não gosta de aparecer, é o direito dela, a gente tem que respeitar, porque é na diferença que a gente constrói uma vida melhor. Não é todo mundo pensar igual, agir igual ou ter razão, tá? Eu sou diretor do Departamento de Integração entre as Religiões da USE Guarulhos, na qual represento na OAB e outros debates sobre a intolerância religiosa. É exatamente tirar do nosso contexto espírita, ela se adaptar do contexto de outras religiões e se afastar, né, nas mídias, dessa briga, um condenando o outro falando a maldade que o outro tem. Ninguém quer ressaltar a luz, a intenção daqueles que pensam diferente. E assim a gente tem que aprender, sempre deletar do nosso coração, mas também da nossa mente, aquelas sutilezas que existem na mídia, na qual vai criando uma sementinha do mal, e quando a gente cresce dentro do nosso coração aquele pensamento, a gente vai ver, já não é mais uma semente, já cria a teologia da pureza doutrinária. Daí para frente é só briga. Então temos que tomar muito cuidado e também não interagir com as coisas erradas, mas também saber que aquele que ainda está naquele momento está no tempo dele e ele vai arcar com isso, mas é nós e Deus. Mas ninguém intermediando. É lá na nossa consciência. Bom, e hoje de manhã eu disparei o slide sobre a joia nos dedos e as joias no coração na ótica espírita. Porque todo dia, regularmente, todo dia eu disparo um slide para que a gente possa fortalecer a nossa consciência. No montar eu também aprendo. E assim a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Porque pensar besteira é livre, mas se verbalizar vai ter a lei da consequência. Isso é exemplo. Estou caminhando porque eu tenho que ser exemplo. Não adianta nada eu falar na palestra bonito e dentro da minha história não tem o conteúdo das leis de Deus, que é cuidar do corpo e do espírito. Muito bem. Esse pensamento nos traz uma reflexão bem forte sobre que ter bens não é errado. Porque se Deus te deu os bens, que são as joias materiais, é para você administrar ela. Não adianta só pensar em enriquecer, mas também pensar em empobrecer para dar para os outros. Não. Tem que ter o equilíbrio, que o Gandhi sempre pregou, né, na sua pacificação da Índia. Nem da direita, nem da esquerda, mas ficar ponderando no meio, ou seja, nem do mal, nem do bem. E esse pensamento que é difícil, porque a pobreza absoluta nos cria ódio, raiva, onde aparecem os grandes líderes que querem salvar a pobreza. E por outro lado, aparece a riqueza absoluta, aqueles que querem controlar o mal e até extinguir
um pouco daqueles que são miseráveis para que sobre mais para eles. Então, os dois extremos é terrível. Então, na nossa consciência, o que a gente deve ter? Ser grato pelo que Deus nos deu e dentro da nossa consciência ver o que você pode participar ajudando ao próximo. E passando aquele bem para as entidades ou pessoas que você vai lá na comunidade carente, visita, cadastra e ali você começa a ajudar. Mas não pode ser ela ficar dependente de você. Tem que dar todo um contexto, né? Igual eu fiz no sistema carcerário, o menino que queria sair do crime, eu fiz uma campanha e juntamos dinheiro. Quando ele saiu, pagamos a passagem dele para sair do meio. Conversei com a família e ele foi lá para a Bahia, onde o pai dele era pescador, e ele ficou grato, porque nós compramos roupa, compramos a alimentação para ele, a passagem ele não quis de avião, ele quis de ônibus, porque disse que a de avião era mais longe, e tiramos eles do meio. Então é isso que nós devemos fazer, porque o nosso mundo ele está polarizado. Muita gente querendo viver sem trabalhar. E o nosso governo tem que melhorar as condições para dar a esse povo a escolha, se ele quer ser malandro ou se ele quer ser trabalhador. E não criar essas situações como existe, né? Faculdades magníficas, que é gratuito, mas ninguém aguenta. Nem a classe média aguenta o sistema que foi instalado ali para ajudar os pobres. E as escolas começar a trazer o civismo, trazer o bate-papo e interagir mesmo. O governo soltar verba para aquelas escolas que vão apresentar resultado para interagir com a sociedade. Não é só ideologia, não é ensinar matemática, não. É meter a mão na massa. Conhecendo os alunos, eles conhecem a dificuldade da família. E se muitas vezes a própria escola poderia fazer esse trabalho que já está falido, de cuidar da sociedade. Construir uma escola participativa, motivar os pais, arrumar emprego, né? Tem países que fazem isso, que o Estado paga para você não fazer nada, até que o Estado arrume algo que você tem que fazer, mas você é obrigado a trabalhar. E precisa, né, melhorar toda uma estrutura que foi destruída com o tempo. A mídia, o ter, o ser, que é essa joia que está no dedo. E a joia do coração? É que sempre que for possível, mesmo nessa situação difícil, a gente ajudar aqueles que a gente conhece. Eu e o Marcos Aleixo, nós dois dividimos a ajuda que a gente recebe sem tirar das entidades religiosas. São amigos nossos, que independente lá da sua forma de pensar, nos ajuda. O Marcos Aleixo vai para um lado de Guarulhos e eu vou para o outro. E entregamos cesta básica, mas sempre interagindo, para que possamos arrumar uma oportunidade para que um dia ele possa sair dessa dificuldade. Mas por acaso tem uma família que eu e o Marcos Aleixo damos prioridade, tem a mãe e o pai maravilhosos, trabalham, faz bico, nossa, mas a dificuldade deles é muito grande. Eles tiveram 3 filhos com síndrome de Down e não conseguem ficar sozinhos. Mas eles são pobres. Então, quando a mãe sai, o pai tem que ficar. Quando o pai sai, a mãe tem que ficar. E é uma situação terrível, que vai depender da ajuda pro resto da vida. Até acontecer alguma. Eles já estão com uma média de 40 anos, os 3 filhos, né? Um menos, outro mais, e vivem ali vegetativo. É difícil.
Então, o que eu, Marcos Aleixo, Leal, Lares Amor e Luz, né? Lar Espírita Amor e Luz, da Maria Ribeiro, fizemos campanha, compramos uma máquina só de lavar, aquela simples lavar roupa, interagimos com eles, tomamos cuidado, compramos remédio, fazemos o que puder para o pai, quando ele sai, faz um bico, volta com recurso. Quando não pode, né? Não tem, e ali nós estamos suprindo o viver. Isso é a joia do coração. Não é julgar, é entender e não cair nas armadilhas do mundo atual, que tem muita gente pedindo porque não quer trabalhar. E se oferecer trabalho, ele fala, eu não sou louco, vou trabalhar para ter patrão, seja o que for, para ganhar miséria, e não vai. Eu lembro que eu e minha esposa estavam na padaria aqui próximo, e um rapaz chegou e pediu que a gente comprasse uma caixinha que ele estava vendendo de paçoca, que ele iria levar o dinheiro para a mãe dele. E aí o que ele fez? Eu e a Isa fomos, compramos, porque você não deve motivar a facilidade. Comprou uma caixinha e pegou o dinheiro. Só que nós já estávamos saindo da padaria, eu acompanhei ele. E ele parou num ponto de droga e trocou por droga. Só que aí, daí para frente, eu já sei que ele faz isso. É claro que eu não vou ajudá-lo mais. É essa responsabilidade que é a joia do coração. A joia dos dedos é aquele dinheiro que você deu a ele, é uma obrigação. Mas quando tu tem consciência, você não precisa julgar, brigar, condenar, não. Faça parte da solução. Observe mais. Olha aquele cara que está no semáforo, trabalhando, ganhando o seu pão de dia a dia. Ajude ele, né? Vai numa família que tinha tudo, perdeu tudo. E aí, amigo seu, se propõe a ajudar. Não acumule riqueza na terra, mas administre ela. Não deixa ela virar um ponto de honra para que a sociedade veja que você venceu, não. Seja justo, seja bom, se envolva com os problemas dos outros, repare os seus filhos, igual meus filhos todos. Ajudei a todos a se formarem, a se tornarem cidadãos de bem. Depois que se tornaram, aí eles vão retribuindo, porque eu me aposentei com 8 salários mínimos, hoje eu estou com 2,5. Eu nunca entendi isso. Meu padrão foi lá para baixo. Então, como eu administrei bem, meus filhos me ajudam a interagir, superar os desafios do dia a dia, comprando um remédio, me ajudando às vezes na gasolina, seja o que for. É uma coisa importante, é reconhecer que só por você ter nascido, você já tem que ser grato aos seus pais, aos seus avós, quem estiver vivo dentro de você. E fazer o melhor possível sem julgar. Porque se você julgar os outros, vai ser difícil você ajudar de coração. Mas você tem que analisar, sentir e interagir com o meio na qual você veio. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido útil. Se inscrevam no meu canal do YouTube, porque toda quarta e toda sexta-feira, às 14h30, nós temos o podcast. E agora, nós estamos fazendo a parceria com o canal do Bem, TV Web, e esse podcast também vai ser transmitido ao vivo numa TV. Olha que beleza! Assim, nós vamos aumentando a nossa participação. E eu quero agradecer muito, muito a Portugal. Está crescendo a nossa parceria, mais palestras virtuais, num centro com telão, e agora vai entrar a Dinamarca, quer dizer, de 11 países vão para 12, mas que eu dou palestra mesmo, vai ficar Portugal, Espanha e Dinamarca. O restante são brasileiros que se ligam no canal do
podcast do canal do YouTube. Inclusive, está aumentando a nossa visibilidade espírita, né, do Brasil, que é o maior país espírita do mundo, nos Estados Unidos. Isso é bom. A gente interagir, a gente se sente útil e conto com vocês. Se inscrevam, porque eu já perdi meu canal lá atrás e ele agora está crescendo, né? Minha audiência está em quase 2.000 e no Facebook já está quase 5.000, porque ser espírita não é fácil. Poucas pessoas se interessam, porque ela tem essa conotação de responsabilizar nós mesmos, e nós não podemos responsabilizar o diabo, os outros, né? Por que fazem isso contigo? É você com você e Deus. E tem o canal no Instagram, no TikTok, e a gente aí faz essa divulgação, essa sementinha que vai crescendo aos poucos. Gratidão a todos, principalmente os internautas. Conto com vocês divulgar o canal e vamos que vamos. Participem, dê a sua opinião, vamos montar uma nova consciência. Caminhe, faça esporte, cuide do que entra pela boca, tem que ter muita coisa natural. E vigie as suas mídias com muito amor, carinho e dedicação. Beijos e vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente. E vamos que vamos!